Então, coração, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Batendo ou apanhando, né? Porque é o que é o que manda, né? Então, gente, essa semana foi uma semana, acho que complicada, uma semana um pouquinho difícil pra mim, pra você, ou foi uma semana muito abençoada pra mim, pra você. Foi uma semana. Mas vamos ao que interessa, né? Eu queria falar pra vocês que, tipo assim, agora eu cheguei aqui em casa e toda vez que eu chego em casa eu fico muito feliz. Ah, tô no meu canto. Cheguei, vou descansar, tomar banho, vou olhar o Chico, vou cuidar do Chico, cuidar das minhas coisas. Então, isso é maravilhoso pra mim. E aí eu fiquei essa semana inteira pensando sobre algumas coisas que eu vi de uma amiga minha, né? Um pessoal que tá próximo a mim, assim, e ela falando de algumas conquistas e tal. E aquilo é tão gostoso, é tão bom, né? Assim, você vê a pessoa assim, radiante, essa é a palavra, radiante, né? Então eu queria perguntar para você assim, como é que é para você assim, como é que você lida com a felicidade, né? Você suporta a felicidade, suporta ser feliz, né? Assim, diante da aprovação num concurso, por exemplo, aprovação numa prova, é, um filho que passa num emprego, que consegue passar no emprego, o nascimento, a comemoração de receber um valor a mais no seu pagamento, no seu salário, uma promoção, a compra de uma casa, a compra de um apartamento, a compra de um carro, né? O início de um namoro, ou o início de um noivado, ou a concretização do casamento, né? Para quem tem coragem, né? Essas coisas para quem tem coragem, né? Ou o término daquele relacionamento tóxico, né? Como é que você lida com a felicidade dessas conquistas, né? Disso que vem assim, muitas vezes trabalhado, muitas vezes massacrado, muitas vezes desejado. Como é que você lida com essas conquistas quando elas não são suas? Você consegue ser feliz ainda? Você consegue estar feliz pelo outro, genuinamente? Eu andei me perguntando isso esses dias porque onde que a gente coloca o outro na nossa vida no momento de exaltação dele ou no momento de humilhação? Foi uma coisa que eu fiquei pensando. Como que a gente é feliz quando não é com a gente que acontece? O quanto que a gente suporta ser feliz pelo outro, não pela gente, mas pelo outro. Eu vi alguns relatos nesse sentido e foi assim até triste constatar, entendeu? Aquela coisa que a gente fala assim, fulano te quer ver bem, mas não quer ver melhor do que ele. Fulano, ciclano, nossa, fez uma cara quando eu falei que fiz isso, que fiz aquilo outro. Tão triste isso, tão desumano, desesperançoso, eu diria. Então fica a reflexão, fica o pensamento para esse momento de agora. O quanto que eu consigo ficar feliz pelo outro, quando eu mesmo não estou tão feliz. Quando a conquista é do outro, não minha, né? Tem aquela coisa, chore com os que choram, alegre-se com os que se alegram. Então é uma coisa que eu fiquei pensando essa semana, como que se faz isso? Como é que se lidar com isso? Quando não sou eu que conquistei o carro, mas o meu amigo conquistou. Quando não sou eu que conquistei aquela vaga tão sonhada num concurso concorridíssimo, não fui eu que conquistei. Como que eu suporto a felicidade do outro? Que ponto que eu sou amigo do outro para suportar essa felicidade? Que vai ser dividida comigo, compartilhada comigo, mas que é uma conquista dele ou dela. Como que eu lido com isso? É bom a gente pensar um pouco sobre isso. O quão às vezes a gente é mesquinho, o quão às vezes a gente é pequeno,
né? E eu não estou nem falando da pessoa que você gosta, da pessoa que você não gosta. Eu estou falando o quanto que você suporta essa felicidade, o quanto que você aceita a felicidade do outro na sua vida. Como que você lida com isso? Porque enquanto a gente está aqui nessa terra, tudo é assim. Tudo é plantação e tudo é colheita. Dependendo do que o outro plantou, ele só está colhendo o que ele plantou. Então esse sentido é para a gente pensar mais no que a gente planta nesses momentos do que o que a gente vai colher. Porque a gente fala, ai, mas fulano nem merecia, ciclano nem merecia. Quem? Sério? Mas se fosse com a gente ia querer um aumento salarial, uma casa, um carro, uma viagem dos sonhos, o amor da nossa vida, pra gente. Mas quando isso acontece na vida dos outros? Bom a gente pensar, tá bom? Beijo, fique bem.